Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando jogos para essa quarta-feira, 19 de junho de 2024, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo até aqui, já chega deixando aí a sua inscrição no canal, deixando também as notificações ativas para sempre receber aqui a notificação quando um vídeo novo for lançado e obviamente deixando o seu like, o seu joinha no conteúdo, que é muito importante aí para o canal, fechou? Bom, vamos lá, galera, vamos analisar os jogos dessa quarta-feira do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, galera, começando no Campeonato Brasileiro Série A, o líder Botafogo recebe em casa o Atlético Paranaense, dois times que estão ali no G4 do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, líder da competição, recebe o quarto colocado Atlético Paranaense. O Botafogo tem 19 pontos conquistados aí na Série A do Campeonato Brasileiro, tem 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas na competição. É o time que mais fez gols aí dentro do campeonato, empatado ali com o Flamengo na segunda posição. Inclusive, Flamengo e Botafogo têm o mesmo saldo de gols, tanto marcados quanto sofridos. O Botafogo tem 16 gols marcados e 8 gols sofridos e vai receber o Atlético Paranaense, que tem 17 pontos conquistados aí dentro do campeonato, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas na competição, e vai aí para esse jogo contra o Botafogo dentro do Rio de Janeiro, obviamente pensando aí também em chegar a essa primeira colocação do campeonato. O fato é, galera, a gente tá falando aqui de um jogo que vale o quê? Vale exatamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo vencer, se torna aí cada vez mais líder dentro da competição, e se o Atlético Paranaense vencer esse jogo, pode estar também assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Aqui, galera, agora no mercado de escanteios, que é o que interessa pra gente dentro aqui dos nossos palpites, a gente tem um jogo interessante para o mercado de cantos. O Botafogo tem uma média de 5,8 em escanteios marcados quando joga dentro do Newton Santos, no Rio de Janeiro, e o Atlético Paranaense, quando joga fora de casa, tem uma média de 4,4 em escanteios marcados dentro do Campeonato Brasileiro como visitante. A minha sugestão para vocês aqui nesse jogo é levar essa partida para o live, para o ao vivo, e buscar pelo menos 8 escanteios nessa partida. O acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para vocês de sugestão para Botafogo e Atlético Paranaense. Da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe em casa o Goiás, duas equipes que estão na primeira metade da tabela de classificação. A gente tem o Santos, sétimo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, recebendo aí o Goiás, que é o quinto colocado do campeonato nesse momento. Se a gente olhar aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Goiás está na quinta colocação do campeonato com 18 pontos conquistados e o Santos logo abaixo ali na sétima colocação do campeonato com 15 pontos conquistados até agora na Série B do Campeonato Brasileiro. No mercado de escanteios, galera, a gente tem um jogo interessante aqui para o mercado de cantos. O Santos, quando joga dentro de casa, tem uma média de 10,2 entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que mais marca em escanteios do que sofre em oportunidades quando joga dentro da Vila Belmiro. E o Goiás, quando joga como visitante, é uma equipe mais equilibrada. Marca em escanteios, mas também cede em oportunidades. Tem uma média aí de 9,4 em escanteios entre marcados e sofridos. Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida. O acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos, é a minha sugestão para Santos e Goiás. Da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro, agora o Ferroviário recebe em casa o São José às 7 horas da noite pela Série C do Campeonato Brasileiro. Trazendo a tabela de classificação, a gente consegue ver que são duas equipes que estão na segunda metade da tabela. O Ferroviário, 15º colocado do campeonato, com 7 pontos conquistados até aqui. Tem 2 vitórias dentro da Série C do campeonato, 1 empate e 5 derrotas na competição. E o São José é ali o nosso lanterna da competição, tem 4 pontos conquistados, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas dentro da Série C. No mercado de escanteios, galera,
Esse jogo aqui é um jogo também interessante para a gente ficar de olho no mercado de escanteios. A gente tem o Ferroviário jogando dentro de casa com médias interessantes, tanto entre marcados e também quanto em oportunidades sofridas, mas vai receber o São José, que não só é o lanterna da competição, como também é o time que menos marca em escanteios, jogando como visitante dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, é também a equipe que mais cede em oportunidades, cedendo ali em média 7,3 em escanteios dentro da Série C. É um jogo para a gente ter cuidado, é um jogo para a gente levar esse jogo pro ao vivo e tentar aí pegar boas oportunidades. A minha sugestão para vocês nesse jogo é tentar pegar pelo menos 8 escanteios, é a linha que esses dois times mais costumam cumprir dentro do campeonato, batendo ali em 70% dos jogos dentro da Série C. Então, o acima de 7,5 cantos é o que eu deixo para vocês em Ferroviário e São José. Voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude recebe em casa o Vasco, dois times que também estão ali na segunda metade da tabela de classificação. O Juventude, 11º colocado do campeonato, recebe o Vasco, 15º colocado dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Trazendo aqui a tabela de classificação, apenas 3 pontos separam aí o Juventude do Vasco. O Juventude tem 10 pontos conquistados na competição e o Vasco tem 7 pontos conquistados aí até o momento dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. No mercado de escanteio, jogo interessante para a gente aqui no mercado de cantos. O Juventude tem uma média de 9,9 entre marcados e sofridos dentro da competição e o Vasco tem uma média de 11 escanteios também entre marcados e sofridos. Pensando aqui, galera, nas linhas que esses dois times costumam cumprir dentro do campeonato, a gente tem o over 8,5 batendo em 80% dos jogos de Juventude e também do Vasco da Gama. E é justamente a minha sugestão para esse jogo. Leva essa partida para o ao vivo e tenta buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida. O acima de 8,5 cantos é o que eu deixo para vocês, para Juventude e Vasco. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, agora às 9h30 da noite, o Coritiba recebe em casa o América Mineiro. O Coritiba, que está ali na 8ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, vai receber aí o América Mineiro, líder da competição. Mostrando para vocês a tabela de classificação, o Coritiba está com 15 pontos conquistados dentro da Série B, com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E vai receber o América Mineiro, que tem 21 pontos conquistados até agora dentro do campeonato, com 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota dentro da competição. No mercado de cantos, a gente tem médias interessantes, tanto de Coritiba quanto também do América Mineiro dentro da competição. O Coxa, jogando dentro de casa, tem uma média a seu favor de 6,1 em escanteios marcados e de 4,3 em escanteios cedidos. E o América Mineiro tem uma média de 5,1 a seu favor e de 4,4 em escanteios cedidos também. Nesse jogo aqui, galera, a minha sugestão também é o acima de 8,5 cantos, uma linha que essas duas equipes também costumam cumprir dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, leva esse jogo para o live e tenta buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida. É a minha sugestão para vocês, o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Coritiba e América Mineiro. E o nosso último jogo de hoje, também pela Série A do Campeonato Brasileiro, fica por conta de Cruzeiro e Fluminense, dois times que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. O Cruzeiro, 8º colocado dentro do campeonato, vai receber o Fluminense, vice-lanterna da competição. Trazendo para vocês a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Cruzeiro tem 14 pontos conquistados dentro da competição, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados e também 10 gols sofridos, e vai receber o Fluminense, que tem ali apenas 6 pontos conquistados dentro do Campeonato Brasileiro, com uma vitória aí em 9 jogos, 3 vitórias e 5 derrotas dentro da competição, o nosso Fluminense. Trazendo para vocês aqui o mercado de escanteios dessa partida, a gente consegue ver que o Cruzeiro, quando joga dentro de casa, não é uma equipe que cede muitos escanteios assim, mas é uma equipe que marca muito em cantos, tem uma média de 6,2 em escanteios marcados dentro do campeonato. O Fluminense vem deixando aí a desejar para a gente dentro do Campeonato Brasileiro, é o 19º colocado da competição e também não é uma equipe que produz muito assim em escanteios
jogando fora de casa. A minha sugestão para vocês nesse jogo aqui, galera, é a favor do Fluminense e eu vou explicar para vocês o porquê. O Fluminense não vive o seu melhor momento dentro da temporada, mas é uma equipe que vem bastante pressionada aí, a diretoria está pressionando bastante, a torcida do Fluminense está pressionando bastante e o Fernando Diniz, obviamente, sabe disso. Nesses últimos dias aí, acompanhando de perto essa situação do Fluminense, eu pude ver aí, ler notícias, obviamente, falando sobre os jogadores e o Fernando Diniz ali que estão tendo um certo tipo de pressão, obviamente, mas que estão ali juntos, né, jogando juntos pelo Campeonato Brasileiro e pela recuperação. A linha desse jogo aí a favor do Fluminense está no over 3,5 cantos pré-jogo. É exatamente aí a linha e a média, né, a estatística que o Fluminense costuma cumprir fora de casa. Eu gosto dessa linha de over 3,5 cantos, pensando, obviamente, em um jogo muito importante para o Fluminense se pensa em recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Então, a minha sugestão pré-jogo para vocês, a favor do Fluminense, é para o Fluminense marcar pelo menos 4 escanteios nessa partida, ou acima de 3,5 cantos pré-game para esse jogo de Cruzeiro e Fluminense. Então é isso, galera. Quarta-feira de muita movimentação de jogos pra gente por aqui. A gente tem rodada movimentadíssima de Campeonato Brasileiro. Espero ter conseguido auxiliar você no seu planejamento no mercado de cantos. E no mais, eu conto aí com a sua inscrição, conto também com a sua curtida. E, obviamente, deixe um comentário aí, vamos interagir através dos comentários, que também é muito importante. Fechou? No mais é isso, galera. A gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!